Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade de mais um domingo podermos estarmos reunidos no seu santo nome, para celebrar a vida, para cultuar, louvar, para orar, para bendizer o seu nome, para agradecer por mais essa semana de vida que Ele nos concedeu. E cremos em nome de nosso Senhor Jesus que esse culto nesta noite será um culto de vitória, um culto de bênção, um culto de milagre, um culto onde o Senhor há de falar conosco abundantemente. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estamos aqui reunidos no ministério da Igreja Evangélica do Divino Espírito Santo. Meu nome é pastor Jorge Henrique, sou presidente desse ministério e gostaria de convidar os irmãos para fazer parte desse grande ministério, que é um ministério que pauta a palavra de Deus nos seus princípios. Seguimos religiosamente a palavra de Deus, os seus princípios, seus ensinamentos, e queremos deixar esse convite a todos aqueles que querem ou que quiserem fazer parte desse ministério, que assim o façam, falando comigo através do Messenger, no privado, não tem problema nenhum. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou pedir à nossa irmã Tatiana nesta noite para iniciar o nosso culto com uma oração. Amém? Por favor, irmã. Salve a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Aleluia. Senhor Deus amado e Pai querido, mais um dia diante da Tua presença, Senhor. Grande é o Nós Senhor. louvamos e Te agradecemos, ó Pai, por mais essa Glória a oportunidade que o Senhor está nos Louvado concedendo. seja o nome do Está nosso adentrando a casa das pessoas neste momento, Senhor Deus, levando Amém. a Tua palavra, Senhor. Que o Senhor se faça presente, Senhor Deus, em cada lar, Louvado no seja meio o de nome do cada Senhor família que vai Jesus. estar vendo esta live, Senhor. Que eles Glória a recebam de Deus. Ti aquilo que tanto buscam, Senhor, porque o Senhor sabe o que cada um está passando nesse momento, Santo, Senhor. santo, O Senhor santo, conhece a santo é cada o Senhor da coração, ó glória. Pai. Então que o Senhor possa estar visitando nesta hora, Senhor Deus, colhendo as lágrimas, Amém. acalmando, suprindo as necessidades, Senhor Deus amado. Enviando o Teu anjo, Senhor Aleluia. Deus, para estar ali junto, fortalecendo, Aleluia. fortificando, Senhor Deus, essas pessoas, meu Pai. Que elas possam sair deste culto diferente do que entraram, que elas possam receber uma palavra de ânimo, Senhor Deus, de fortalecimento, uma palavra de aprendizado, uma palavra, Senhor Deus, edificante, Senhor. Que elas Aleluia. possam, Senhor Deus amado, Te agradecer por esse, e ser grato, Senhor Deus, por mais esse dia de vida, Amém. ser grato, Senhor, por mais essa oportunidade de estar recebendo de Ti, meu Pai amado, E assim a Tua seja, ó Santo presença, a Espírito Tua de Deus. visita neste momento, Pai. Santo é o Senhor. Toma, Senhor Deus, a cada um de nós em Tuas mãos, Amém. Senhor. Nós Te louvamos e Te agradecemos Glória por a mais essa Deus. oportunidade no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém. Te pedir só para afastar um pouquinho lá o Santo dos Santos, Deus de Israel. Amém, meu irmão? Glória a Agradecemos Deus. a nossa irmã Tatiana por ter estado aqui cooperando conosco através da oração. Pedimos a Deus que possa abençoá-la rica e abundantemente. Gostamos de sempre ter os irmãos participando conosco, colaborando na obra, que é importante. Daremos início agora o nosso louvor, esse momento de adorarmos o nosso Deus através dos louvores, né? De elevarmos nossos pensamentos até o seu santo reino. E a palavra de Deus diz que Ele habita em meus louvores. Então eu creio que Deus se alegra quando prestamos esse culto a Ele, esta reverência. E dizemos que Ele é o nosso Senhor, é o Deus da nossa vida. Amém? Perto quero estar, junto aos Teus pés, pois prazer maior não há de me render e Te adorar. Tudo que há em mim, aleluia, glória a Deus, quero Te ofertar. Recebe, Senhor, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que eu ganhei. Louvado seja o nome do Senhor. Não sou apenas servo,
teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, aleluia, adorarei somente a ti, Senhor, somente a ti, Jesus. Oh glória, santo, santo Deus de Israel, ó Espírito Santo, perto quer estar, aleluia, glória a Deus, junto aos seus pés, pois prazer maior não há, Senhor, queremos te adorar em espírito e verdade, ó Espírito Santo, me render e te adorar, aleluia, glória a Jesus. Tudo que há em mim, ó Santo dos Santos, Deus Todo-Poderoso, quero te ofertar. Glória, glória, glória a Deus. Mas ainda é pouco, eu sei. Obrigado, Senhor. Se comparar ao que ganhei, sou apenas servo, teu amigo me tornei. Canta, povo santo de Deus, te louvarei. Adore, adore em espírito e verdade, igreja. Não importam as circunstâncias, somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus. Te louvarei. Canta, povo santo de Deus. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus, somente a ti, Senhor. Te louvarei, Senhor. Não importam as circunstâncias, glória a Deus. Adore em espírito e verdade, irmãos. Ele se encontra no meio, entre nós. Somente a ti, Senhor. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Senhor. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, glória a Deus, meu irmão, louvor extraordinário, onde possamos adorar, onde podemos glorificar e exaltar o nome do Senhor através do louvor desta canção tão linda, tão bonita, amém, meu irmão? Vamos continuar louvando, bendizendo o nome do Senhor, o nosso Deus. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma a minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos transformados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder.
Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Glória a Deus. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, oh glória, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus que me ergue pra vencer. Senhor de tudo em mim, já ouço a sua voz me chamando pra viver uma história de poder. Chama pelo nome, oh glória, da minha história, transforma a minha vida, faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, remove a minha pedra, me chama pelo nome, oh glória, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Ressuscita-me. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Felipe Cardoso, meu irmãozinho, seja muito bem-vindo. A paz de Cristo seja contigo. Amém, meu irmão? Contigo e tua família. Glória a Jesus. Aleluia. Vamos continuar louvando, engrandecendo o nome do Senhor. Grande é o nosso Deus, irmãos. Amém? Oh, glória. Santo, santo, santo é o Senhor. Oh, glória. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir,
Sei que não estou só. O que dizem sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Ó Espírito Santo, glória a Deus, grande é o Senhor. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível. Oh glória, aleluia. Espírito Santo, derrama do teu Shekinah nesta noite sobre a tua igreja, Senhor. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só. E o que dizem sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. Deus do impossível não desistiu de mim. Aleluia, glória a Deus. E me faz prevalecer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível. Adore, igreja. Glorifique e exalte o nome do nosso Senhor Jesus. É digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Deus do impossível não desistiu de mim. Aleluia. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Oh, Deus do impossível. Grande é o Senhor. Deus é impossível. Permaneça no Espírito Santo, igreja. Adore o Senhor. Busque o Senhor no louvor. Abra teu coração nesta noite para o eterno. Ó Deus de glória e Deus de poder. Aleluia. Glória a Deus. Continuar louvando ao Senhor. Amém, meu irmão? Aleluia. Glória a Jesus. Não consigo ir além do seu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. É um
o bastante Deus reconhecer o seu valor. Mais raro que um ouro puro de Ofir. Desistir, Ele está aqui. Aleluia, glória a Deus. Canta, povo santo de Deus. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Mais raro que o ouro puro de Ofir. Vai desistir, Ele está aqui para te levantar. Louvado seja o nome do eterno e soberano Deus de Israel. Santo, 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 santo é o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Aleluia, glória a Deus. Ele está aqui pra te levantar. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Glória a Deus. Chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, eu vou poder desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te creia somente no Senhor, meu irmão, porque Ele é todo poderoso, é o Deus de glória, o Deus de vitória. Amém, meu irmão? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti, oh glória, e chamar sua atenção para mim. Aleluia. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais. Me dá a sua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa. Entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me
ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti. Porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Esta é noite de bênção, de milagre. Receba a tua vitória em nome de nosso Senhor Jesus, irmãos. Toma posse. Aleluia. Glória a Deus. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a sua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Canta, igreja. Entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, Me ensina a ter santidade. quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Esta noite é noite de milagre, em nome de nosso Senhor Jesus. Entra na minha vida, Mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti. porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Canta, igreja. Entra na minha casa, Entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti. porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre. Recebe a tua vitória aí na tua casa em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Terminamos agora o nosso louvor. Entraremos agora na palavra. Nos alimentaremos da palavra em nome de nosso Senhor Jesus. Teremos a participação nesta noite da nossa irmã Yasmin. Estará trazendo uma palavra introdutória para que possamos nos alimentarmos. Amém? Para a honra e glória do Senhor. Por favor, irmã, se achegue. Ô glória. Por favor, querida. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias em Lucas, capítulo 10, do 41 ao 42. Livro de Lucas, capítulo de número 10, versículo de número 41 ao 42. Lucas, capítulo 10, versículo de número 41 ao 42. Amém, meu irmão? Glória a Jesus. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e Aleluia. esta não lhe será retirada. As duas irmãs, Marta e Maria, tiveram atitudes diferentes diante de Jesus Cristo.
Marta, muito ativa, queria mostrar serviço. Por isso corria de um lado para o outro para ver se todos os convidados estavam bem. Comida, bebida, lugares certos e cozinha organizada. Mas Maria sabia que havia um convidado de honra, com ensinos preciosos, que saciava a alma, trazendo paz ao coração. Glória Indignada, Maria reclamou com Jesus sobre a irmã que não lhe ajudava. Contudo, o Senhor chamou-lhe a atenção, demonstrando que não há algo mais importante que qualquer ocupação na vida, conhecer a palavra da vida. Maria sentou-se aos pés de Jesus, querendo mais servir-se da sua presença e da sua palavra que de qualquer outra coisa. Acima de tudo, Jesus deve ser o primeiro em nossas vidas. Amém. Talvez você esteja cansado e sobrecarregado com atividades e correria que a vida nos impõe, mas acima de tudo precisamos nos dedicar mais ao Senhor. Comece dando mais prioridade à presença de Deus e à sua palavra. Coloque-se aos pés de Cristo. Somente Ele tem as palavras da vida eterna, que lhe trarão paz, alívio e socorro nas dificuldades diárias. Deixe que Jesus guie a sua vida, através da Bíblia Sagrada, e caminhe sempre na direção do Senhor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Grande é o nosso Deus, né, irmão? Aí nós podemos observar nessa passagem bíblica que havia duas irmãs. Uma das irmãs dava mais prioridade a ouvir a palavra de Deus e outra dava mais prioridade aos seus afazeres, às suas rotinas, ao seu serviço doméstico. E Jesus a adverte dizendo que era necessário, naquele momento, ela estar atenta aos ensinamentos, atenta à palavra, atenta àquilo que o Senhor tinha para lhe dizer. E quantas pessoas, né, irmãos, vivem dessa maneira? Dão mais prioridade às coisas do mundo e simplesmente ignoram as coisas de Deus, a que vem do alto, as coisas espirituais, se deixando se envolver, se levar pela sua rotina. E quando na verdade o Senhor quer falar contigo, na verdade o Senhor quer lhe trazer uma palavra da parte dele, e muitas vezes você é atribulado, assoberbado por muitos afazeres, você nem percebe o quanto você está se distanciando da presença de Deus, porque você acaba não dando tempo, ou você não abre um precedente, para que você possa também alimentar a sua alma através da palavra. A palavra de Deus vai dizer que a fé, ela vem por ouvir a palavra de Deus. Então, se eu quero ser um homem de fé, se eu quero ser um ser humano, um indivíduo com fé, eu preciso, em primeiro lugar, ouvir a palavra de Deus. Eu preciso, em primeiro lugar, entender a palavra de Deus. Eu preciso dar prioridade à palavra de Deus. Em primeiro lugar está o Senhor, porque é Ele que traz o crescimento, é Ele que traz o desenvolvimento, é Ele que traz a prosperidade, é Ele que traz a vida, a libertação, a proteção. Ele vai dizer que em vão vigia o sentinela a sua casa, em vão trabalha 24 horas o trabalhador. Se ele não abençoar, se ele não prosperar, nada pode acontecer. Não há crescimento sem a sua bênção, sem o seu milagre, sem a sua mão. Então precisamos dar importância. Eu costumo dizer para os irmãos que o dia tem 24 horas e muitas vezes não ofertamos a Deus 10 minutos do nosso dia. O que é 10 minutos do nosso dia? Se ofertássemos 10% do nosso dia, que acho que já era o mínimo, seria 2 horas e 40 à disposição de Deus, para ouvir a palavra de Deus, para louvar, para refletir, para ouvir uma palavra. Muitas vezes você não tem tempo de ler a Bíblia, mas hoje você tem tantos recursos que você pode ouvir a Bíblia em áudio. Então, assim, não tenho tempo de ler, mas posso colocar um fone e diante dos meus afazeres estou ouvindo a palavra de Deus, estou ouvindo aquilo que Deus tem para a minha vida. Então não há desculpa para você dizer que você não tem tempo. No seu deslocamento para o seu trabalho, você está ali ouvindo uma palavra de Deus, está ouvindo ali um sermão, um louvor, está orando em espírito, no pensamento com Deus, está ligado. Mas se você só prioriza a sua vida secular, se você só prioriza as tuas necessidades
e você deixa de lado o que é mais importante, que é a sua vida espiritual. É complicado você alcançar uma realização plena, porque nós precisamos ter um equilíbrio, né? Corpo, alma e espírito, precisamos estar nesse equilíbrio, precisamos entender que, apesar de sermos humanos, mas somos espíritos também, somos seres espirituais e carecemos de ter essa comunhão com o Pai. Amém? Quero agradecer a nossa irmã por esta palavra introdutória nesta noite. Eu quero deixar uma palavra para os irmãos também, que está lá no livro de 2 Coríntios, capítulo de número 8, a partir do versículo de número 1. E o tema desta noite é: devemos contribuir na obra e no reino de Deus com excelência. Devemos, é um compromisso nosso. Temos essa incumbência, temos essa responsabilidade para com o reino de Deus. Então devemos contribuir na obra e no reino de Deus com o melhor. E quando eu digo melhor, não é só no melhor nas tuas ofertas, no teu dízimo, é o melhor da tua oração, é o melhor do teu tempo que você está ali refletindo, lendo uma palavra, aconselhando, assistindo alguém que tem necessidade. Quer dizer, tudo que venhamos fazer para Deus, devemos fazer o nosso melhor. Devemos dar o nosso melhor para Deus. Afinal de contas, Ele deu o que Ele tinha de melhor para que nós viéssemos a estarmos nessa condição nesta noite, para que viéssemos a estarmos na condição de salvos. Ele deu o seu Filho para morrer na cruz, para que eu e você nesta noite pudéssemos termos esta plena liberdade de dizermos: somos filhos de Deus. Amém? Então devemos dar ao nosso Deus o melhor que nós pudermos dar, temos que dar o melhor, sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. 2 Coríntios, capítulo 8. Capítulo 8, versículo de número 1. Vou botar o óculos aqui para ler, né? Vai ficar complicado. Amém, meu irmão? Louvado seja o nome do Senhor. Todos acharam? Livro de 2 Coríntios, capítulo de número 8. Olha que Paulo vai dizer: incentivo à contribuição. Ele traz essa reflexão para o povo de Coríntios. Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Olha o que ele vai dizer: no meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Ou seja, em meio a toda aquela tribulação, em meio a toda aquela situação contrária, todas aquelas adversidades, não foram suficientes para inibir ao povo santo de Deus de contribuir para com a obra de forma generosa. Independente das circunstâncias, independente da dificuldade que eles estavam vivendo, eles estavam ali felizes em poder contribuir com o reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam, e até além do que podiam. Paulo vai dizer: eles deram o que podiam e até aquilo que eles mesmos não poderiam dispor naquele momento. Eles deram tudo, o seu melhor. Eles não se pouparam, eles não se negaram a contribuir, independente das suas dificuldades, independente das adversidades no qual eles estavam passando naquele momento. Existia uma necessidade a ser suprida, amém? Louvado seja o nome do Senhor. E ele continua dizendo: por iniciativa própria, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. Houve ali por parte daquele povo, uma insistência. Eles suplicaram, insistiram para que pudessem ter o privilégio
de participar da assistência aos santos, aqueles que estavam passando por necessidade. Interessante, aquele povo tocado, aquele povo sofrido, aquele povo abatido, aquele povo açoitado, mas ainda tinha em seus corações, estavam ali repletos, cheios do Espírito de Deus, desapegados a tudo aquilo que eles tinham, porque eles sabiam que a prosperidade, que eles sabiam que a abundância, eles sabiam que o prover viria da parte de Deus. Então nós não precisamos estarmos apegados àquilo que temos, precisamos estarmos apegados àquilo que recebemos da parte de Deus. Isso que é o mais importante para a vida do servo de Deus, para o cristão. E temos a consciência que muitas vezes precisamos participar, ainda que não tenhamos condições, mas devemos de alguma maneira contribuir para que possamos assistir os mais necessitados. Amém, meu irmão? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. Assim, recomendamos a Tito que, assim como ele já havia começado, também completasse esse ato de graça da parte de vocês. Todavia, assim como vocês se destacam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós, destaque-se também neste privilégio de contribuir. Paulo está falando com os coríntios, porque aquela outra nação, os macedônios, eles ainda com toda a dificuldade, eles se dispuseram a contribuir na obra de Deus, no reino de Deus, mesmo passando por toda a dificuldade. E ele está dizendo para os coríntios que os coríntios são uma bênção, sim, é um povo abençoado, porque eles se destacam em tudo, na fé, na perseverança, no amor, na união. Porém, eles também devem participar desse privilégio que é de dar. Porque dar é melhor do que receber. Há um sobrenatural sobre o dar. Há algo que não conseguimos explicar, que emana da parte de Deus, que é o doar. E Paulo está dizendo que eles não poderiam ficar de fora. Paulo está dizendo que eles não poderiam deixar de viver esse momento, que eles precisavam estar ali participando desse ato de amor, desse ato de generosidade. Porque ele vai dizer que na fé, na palavra e no conhecimento, e também na dedicação completa e no amor que eles tinham pelos santos, eles também deveriam se destacar no privilégio de contribuir. E muitas vezes, né, irmãos, nós observamos que a igreja tem uma certa dificuldade no ato de doar, de dar, de contribuir, de poder participar daquele momento. Há uma interferência da parte humana, carnal, que impede muitas vezes o servo de Deus em contribuir na obra de Deus. Era o que estava acontecendo ali em meio ao povo de Coríntios. Coríntios era um povo aprovado por Deus, aprovado pelos apóstolos. Porém, existia uma certa dificuldade no ato de dar, no ato de contribuir, no ato de participar. E aí ficava uma lacuna aberta. Porque se o povo de Macedônia estava disposto a contribuir, se o povo de Macedônia estava, mesmo passando por tribulação e dificuldades financeiras e materiais, passando por uma escassez, passando por um momento adverso, passando por uma tempestade, ainda assim eles se propuseram a doar ainda o pouco que lhes restavam. Por que então o povo de Coríntios, que professa da mesma fé, que serve ao mesmo Deus, não tinha esse mesmo espírito? Por que não estavam nesse mesmo espírito, já que eles tinham condições de estar ali contribuindo até com uma parte muito maior? Estavam o quê? Apegados aos seus bens materiais. Lembro-me que na palavra de Deus tem uma passagem onde que o jovem rico, né, ele chega para Jesus e diz para Jesus que ele é um homem que está pautado em todos os princípios da palavra de Deus.
e o que faltava a ele para que ele fosse pleno ou cheio da plenitude do Espírito Santo na vida dele. Jesus, observando, lhe trouxe uma revelação que não foi muito do agrado daquele servo, daquele jovem, dizendo que se ele realmente quisesse ser pleno do Espírito Santo, que ele vendesse todos os seus bens, que ele abrisse mão de dos seus bens financeiros e materiais e que seguisse ao Senhor. Naquele momento gerou uma tristeza no coração daquele jovem, porque ele estava preso àquele bem material e ele não queria se dispor daqueles bens. Ele não queria doar aqueles bens. Ele queria simplesmente servir a Deus e continuar em meio às suas riquezas. Bom, mais uma vez eu volto a dizer, fica uma lacuna aberta. Porque nós não podemos servir a Deus e nem o dinheiro ao mesmo tempo. Ou servimos a Deus ou servimos ao dinheiro, aos bens materiais. E essa questão do dinheiro é uma questão muito séria, porque nós vemos que o mundo, por dinheiro, fazem loucuras, serve ao dinheiro. Né? O camarada, muitas vezes, quanto mais ele tem, mais ele busca, mais ele quer alcançar, mais ele quer ser mais cheio de toda essa questão financeira. Ele quer ser realmente muito rico. Ele nunca está satisfeito com aquilo que ele tem. Ele sempre precisa de mais. Isso é algo que parte do inimigo. Isso é algo que emana do inimigo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que nesta noite, queridos, eu quero tratar com os irmãos, né, através da palavra de Deus, esse fato, né, esse questionamento que estava lá em Coríntios, que é algo muito importante para que possamos refletir, para que possamos tomar conhecimento. Porque embora esse fato ocorreu lá em Coríntios, nós vivemos hoje da mesma forma. O que muda é o tempo. O que mudou, na verdade, foi aquele espaço de tempo. Aquele momento. Hoje estamos em um novo momento, porém, né, as práticas continuam as mesmas. Então, Paulo estava ali naquele momento convidando, né, os coríntios para que eles pudessem estar participando daquele ato, para que eles também pudessem ter o privilégio. E eles não estavam passando por uma tribulação, eles não estavam vivendo numa extrema pobreza, eles estavam vivendo numa situação confortável e poderiam estar ali também ajudando, contribuindo para com a obra. E eu muitas vezes fico me questionando quantos cristãos estão passando por dificuldade e deixam de cumprir com as ordenanças de Deus, não crendo que Ele é poderoso para suprir todas as nossas necessidades. E muitas vezes passam a ficar em falta com Deus no que diz respeito, muitas vezes, aos seus dízimos, às suas ofertas, dizendo dar prioridade em primeiro lugar a pagar as suas contas, as suas responsabilidades. Mas eles não acreditam, não têm a fé suficiente que Deus vai prosperar os seus caminhos. E ainda que você disponibilize 10% do teu salário para a obra de Deus, que Deus pode multiplicar, que Deus pode prosperar a tua vida, e que ainda que você dê 80% daquilo que você receba, você ainda pode ser muito próspero com 10% que sobre para você. Isso é uma questão de fé, é uma questão de visão espiritual, é uma questão de você entender o reino de Deus. Amém? E eu vejo que aí sim, o inimigo ele entra muitas vezes na vida do servo de Deus e traz para o servo de Deus determinadas dificuldades financeiras. E o servo de Deus muitas vezes deixa de cumprir com aquilo que aquele propósito que ele colocou no seu coração, ele deixa de cumprir com Deus. Deixando muitas vezes de cumprir com as suas responsabilidades na obra de Deus. Isso gera um problema espiritual para o crente. Isso gera um problema espiritual para o crente. Porque doar, porque servir, participar, é um privilégio. É um ato de amor. É um ato de solidariedade, de compaixão para aqueles mais necessitados.
A palavra relata que era com grande alegria e rica generosidade o ato de contribuir pela causa dos mais necessitados que estavam em Jerusalém. Paulo mesmo diz que ele era testemunha ocular daquele fato. Paulo diz ser testemunha, que ele mesmo presenciou. Ele não soube por terceiro, mas ele teve o prazer de ver e se alegrar, de participar com a fé e a generosidade dos macedônios. Amém, meu irmão? Um povo que não estava preso, né, às suas necessidades. Estavam dispostos, porque sabiam que a prosperidade, que o prover, provinha de Deus. E nós não precisamos, porque a palavra de Deus também vai dizer que, em primeiro lugar, buscar o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas lhes serão acrescentadas. Eu não preciso preocupar. Ele muitas vezes vai dizer, eu não preciso ficar me preocupando com o que eu tenho que comer, se eu tenho que pagar, se eu vou pagar a minha conta, se eu vou pagar o meu aluguel, se eu vou conseguir arcar com as minhas responsabilidades. Isso não é a palavra minha, é uma palavra de Deus. E se é a palavra de Deus, é uma palavra que tem que se dar, né, toda a credibilidade, porque a palavra de Deus é digna de credibilidade. E a palavra de Deus se cumpre na vida daqueles que creem. Amém. Amém? Ela não se cumpre na vida daqueles que não creem, mas ela se cumpre na vida daqueles que creem. E Paulo continua dizendo que aquele povo, eles ofertaram com o que podia e com o que não podia também. Que eles foram além das suas possibilidades, pois o desejo de ofertar era muito maior do que todas as suas dificuldades naquele momento, de toda aquela tribulação vivida. Isso tudo, irmãos, por iniciativa própria, do seu eu, da sua vontade de contribuir, de colaborar. O amor à obra de Deus e o reconhecimento que Deus iria suprir as suas necessidades. Eles tinham essa convicção. Eles entenderam que o ato de ofertar e de dizimar não era somente uma ação física e mecânica e obrigatória, mas que era muito mais que isso, ia muito mais além. Era um ato de fé, era um ato de obediência, era um ato de amor aos princípios estabelecidos por Deus, pois é dando que se recebe. A santa e bendita palavra nos revela que é melhor dar do que receber. Amém. Há um mistério de Deus nesse mover, no semear, no plantar, e crer que Deus é fiel em suas promessas, irmãos. Aleluia. Eu quero chamar a atenção dos irmãos nesta noite para o fato de doar e de contribuir, de semear, de plantar, de ser solidário, ser generoso, de ser fiel e grato pelos benefícios concedidos por Deus em vossas vidas, em vossas famílias. O grau de importância que isso tem para uma igreja, para um ministério comprometido com os valores de Deus é inestimável. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Na verdade, os cristãos precisam estar desapegados das coisas materiais, das coisas financeiras, pois esses interesses muitas vezes inviabilizam, queridos, o agir de Deus na vida do irmão. Não se pode servir a Deus e ao dinheiro, meu querido. É necessário se libertar daquilo que pode lhe aprisionar, daquilo que pode te afastar do verdadeiro evangelho, de todo ensinamento deixado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Esse sistema, criado pelo adversário, ele tende a aprisionar e afastar o crente, o cristão, do amor de Deus, roubando seu tempo, roubando a sua atenção, e com isso, cada vez mais, colocando barreiras entre Deus e os seus filhos, colocando impedimentos no que diz respeito à semeadura, o ato de semear com liberalidade e de fé por Deus. Se faz necessário, queridos, repreender o espírito devorador, o espírito cortador, o espírito migrador e o espírito destruidor que emana da parte do inimigo. De tudo que se refere às bênçãos alcançadas pelo amor de Deus. Devemos deixar cair por terra esse espírito de avareza, de incredulidade, que muitas vezes alimentados pela fraqueza do cristão, pela incredulidade, melhor dizendo. Porque não creio que o Senhor é forte e poderoso para suprir toda e qualquer necessidade em sua vida. Amém. Ou cremos ou não cremos que o Senhor é poderoso para fazer. Ou cremos ou não cremos que se batermos naquela rocha, a rocha há de expelir água, água pura para beber.
Assim foi feito com Moisés naquele tempo. Amém? Assim foi feito lá no deserto. Eles queriam beber água. E muitos disseram, não vai sair água daquela pedra, é impossível. Muitos duvidaram, muitos não creram. Muitos inviabilizaram a palavra de Deus. Mas houve pessoas ali que creram. E assim foi feito. Se bateu, se tocou naquela pedra e a pedra jorrou água limpa, pura, para que aquele povo pudesse saciar a sua sede. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então precisamos, queridos, sim, sabe, sermos uma igreja desapegada das coisas do mundo e sim focadas nas coisas de Deus, comprometidos com os propósitos e os objetivos de serem alcançados com excelência. A Bíblia diz que eles suplicaram insistentemente o privilégio de participar daquela assistência, daquele momento tão sublime, daquele momento santo. Eles tinham o desejo de participar daquele momento. Lembrando os irmãos, mais uma vez, que eles estavam passando e vivendo em extrema pobreza e debaixo de uma grande tribulação. E nem isso foi capaz de impedi-los de semear na obra de Deus. Amém? Nem mesmo todo aquele sofrimento fez com que eles mudassem a sua vontade de contribuir, de retribuir, de participar desse grande movimento que era de socorrer os mais necessitados. Será que os nossos cristãos, nos dias atuais, permanecem nesse mesmo espírito? Será que se fizéssemos um apelo aos cristãos, será que eles estariam, dispostos a abrirem mão do pouco que eles têm para saciar aqueles que nada têm, crendo e acreditando na provisão de Deus para suas vidas? Eu creio que muitos abririam mão, sim, porque existem muitos servos de Deus fiéis à palavra de Deus, cristãos verdadeiros, sem dúvida nenhuma, mas tenho a plena convicção que muitos não teriam essa disposição, não teriam essa fé inabalável em fazer, em participar, em gerar esse ato sobrenatural que é o de dar. Porque o cristão dessa nova geração é um cristão diferente, é um cristão acostumado com aqueles jargões que é só vitória, é só prosperidade, é só luz, é só bênção. Não é assim, o Evangelho não é composto de só vitória, só alegria, só bênção. Temos alegria, temos bênção, temos vitória, mas o Evangelho é um ato de se doar, de corpo, alma e espírito. O Evangelho é o ato de servir ao seu próximo. Jesus mesmo disse, se quiseres ser o primeiro, que sirva a todos. Isso deixou muitos apóstolos naquele momento desestimulados. Eles não estavam preparados. E até hoje, os servos de Deus não querem servir, mas querem ser servidos. Será, queridos, que os nossos cristãos desse século estão verdadeiramente desapegados a todas as suas necessidades? Será que os cristãos desse século confiam no Senhor Jesus para suprir todas as suas necessidades, irmãos? É uma pergunta que eu quero deixar para os irmãos nesta noite. Ele vai dizer que o Senhor, segundo as suas riquezas, abriria o seu tesouro para abençoar os seus filhos. Ele não está nem dizendo as riquezas que emanam do mundo, mas ele está dizendo que a sua riqueza pessoal, ele abriria a mão, abriria o seu tesouro para enviar os recursos para abençoar os seus santos, para abençoar os seus filhos. Deus não está apegado às riquezas desse mundo. O Senhor é dono de tudo e de todos. Ele criou todas as coisas. Tudo está sujeito à sua vontade. É um ato de fé. É um ato que muitas vezes as pessoas são provadas. O inimigo sabe dessa instabilidade. O inimigo reconhece e entende que o povo, o ser humano, ele
ele é muito sujeito a essas questões de ter que ter, sempre ter, porque o sistema trabalha nesse sentido. Mas o povo de Deus sabe que o prover, ele provém das mãos de Deus e ele tem suprido as nossas necessidades. Eu costumo sempre dizer isso para os irmãos. Eu falei, irmão, desde que eu me entendo como gente, que eu comecei a servir a Deus, nunca me faltou o meu pão de cada dia. Nunca me faltou um teto para descansar. Nunca me faltou. Deus tem suprido as minhas necessidades. Talvez não da maneira que eu gostaria. Mas a prosperidade, na verdade, quer dizer termos todos os dias. E isso ele tem cumprido fielmente. Amém. Na minha vida. Porque ele é fiel. Amém? Na verdade, naquele momento, eles não pensaram que Paulo iria pegar toda aquela oferta e disponibilizar em seu próprio benefício, em satisfazer as suas próprias necessidades pessoais. Havia uma confiança no homem de Deus. Havia uma plena convicção que todo aquele recurso arrecadado seria usado na obra de Deus. E nos tempos atuais, os cristãos já não têm essa mesma certeza, pois se deixaram se contaminar pelo espírito da dúvida, da incredulidade, da avareza. Não colocam sua confiança e fé naquele que é Senhor e provedor das suas necessidades, Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Costumo indagar, muitas vezes, a honestidade do pastor, do ministério. Não há uma confiança, existe muitas vezes uma desconfiança no que diz respeito aos dízimos e as ofertas. Mas, na verdade, os irmãos muitas vezes se esquecem que para manter uma obra, para se manter uma porta aberta, existe uma série de despesas e responsabilidades, nos quais é de responsabilidade da instituição do ministério. Por exemplo, água, luz, aluguel, IPTU, taxa de incêndio, suprimentos, impostos, manutenção, encargos, funcionários, entre outros. A verdade é que o cristão ele precisa contribuir para que a obra não pare, mas que a obra cresça a cada dia. Precisa entender que é de nossa responsabilidade manter a obra de Deus, de suprir toda e qualquer necessidade que porventura venham ocorrer. Paulo, naquele momento, ele reforça o ato de contribuir quando ele afirma que eles se destacam em tudo. Na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor. Ele, Paulo, pede que ele se destaque também nesse privilégio. Coríntios deveriam ter esse mesmo sentimento, deveriam estar nesse mesmo espírito, nessa plenitude do ato de doar, de dar, sem esperar nada em troca. É de suma importância para o reino de Deus se expandir sobre a face desta terra. O problema é que muitas vezes o cristão ele fica preocupado com aquilo que ele tem contribuído, com o que será feito com aqueles recursos. Não é de nossas responsabilidades, irmãos. Se o ministério está fazendo mau uso desses recursos, serão cobrados por Deus. Porque esses recursos pertencem ao reino de Deus. E se eles fazem mau uso desses recursos, darão contas a Deus, que é o dono desses recursos. Não cabe a mim nem a você ficar questionando ou ficar duvidando da idoneidade do ministério. Eu não preciso estar preocupado com isso. Eu preciso me preocupar com o meu ato. Porque muitas vezes esse entrave me impede de doar, me impede de receber algo muito maior da parte de Deus na minha vida. Quando eu fico me apegando a essas questões tão pequenas. Eu preciso fazer minha parte. Se o ministério está usando esses recursos para outros fins, amém. Coloca na mão de Deus. Amém. Eles vão ter que dar conta desses recursos. Porque um dia serão cobrados pelo mau uso desses recursos. Amém? Você não precisa se preocupar, porque Deus é o seu próprio juiz. Ele é o eterno, soberano, o Deus da glória, o justo juiz. E Ele vai cobrar a cada um as suas atitudes, com o que fez com aquilo que pertencia ao reino de Deus. Então, prestaremos conta diante do tribunal do Senhor.
gente não devemos ficar preocupados com isso. O cristão, na verdade, ele precisa dar com alegria, com gratidão, com liberalidade. Ele precisa contribuir com o seu melhor. O melhor do seu dízimo, o melhor das suas ofertas, o melhor das suas primícias. Ofertar, na verdade, amados, é um ato de amor, de reconhecimento à grandeza e à fidelidade de Deus ao seu povo. O apóstolo Paulo, naquele momento, não estava dando uma ordem que todos deveriam assim fazer, mas estava querendo ver, na verdade, a sinceridade, a generosidade e o coração contrito e quebrantado em relação à necessidade do próximo. E o amor em obediência à plenitude e os princípios estabelecidos pelo nosso Deus. Esteja sempre, amados, prontos a contribuir. Dê sempre o seu melhor para Deus. Dê com alegria. Dê com amor. Esteja sempre sensível e solidário à necessidade do teu próximo. E nunca se esqueça que dar é melhor do que receber. E que é dando que se recebe. Glorifique a Deus pelas bênçãos alcançadas, por sua infinita misericórdia. Creia que você ainda há de comer o melhor dessa terra. Creia que os melhores anos da sua vida estão por vir. Amém? Porque Deus é fiel. Tudo é possível àquele que crê, tudo posso naquele que me fortalece. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então pense nisso. Abrace esta palavra, abrace essa causa. Existe muitas pessoas precisando, existem pessoas passando por necessidades. Existem pessoas esperando por um ato de amor, um ato de dar. Seja sensível. Não olhe só para você, olhe para o teu próximo, olhe ao teu derredor. E seja sempre solidário, misericordioso, tenha compaixão. Não vire as costas para os problemas, para o problema que é nosso, um problema que diz respeito a nós mesmos. Ainda mais falando de fome, de necessidade. Precisamos amar o nosso próximo incondicionalmente. Amém? Glória a Deus. Estamos chegando ao fim do nosso sermão nesta noite. Quero deixar esta palavra com os irmãos, para que os irmãos possam refletir, para que Deus possa abençoar o vosso coração. Se há algo no teu coração que te impede de doar, de contribuir, joga por terra, porque esse espírito devorador, esse espírito de avareza, ela não provém de Deus. Esse espírito de avareza não provém do Espírito Santo de Deus. Amém. Abra mão, seja um abençoador, abençoe vidas, assista aqueles que precisam de uma mão estendida. Amém? Quero agradecer a Deus por mais esse momento, quero agradecer a Deus por mais esse culto, quero agradecer a Deus por mais esse domingo. Peço a Deus que esta semana seja uma semana de vitória na vida dos irmãos, que essa semana seja uma semana de bênção, que essa semana seja uma semana de vitória, uma semana que possamos crescer na graça e no conhecimento do Espírito Santo, que possamos sermos mais cheios da presença de Deus em nossas vidas, que possamos buscar mais a face de Deus, que possamos orar mais, que possamos ler mais a palavra do Senhor, que possamos nos aconchegar, nos aproximar, e aqueles que estão afastados que possam se reconciliar, voltar a andar na presença do Senhor. Que essa semana seja uma semana espiritual na sua vida, seja uma semana de palavras proféticas, de bênção, de realizações espirituais. Porque as riquezas materiais, as riquezas financeiras, isso está em segundo plano. Deus há de nos suprir todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Amém? Que Deus abençoe a tua vida e a tua família em nome de Jesus. Recebam nesta noite a bênção apostólica. Abram suas mãos e recebam a bênção apostólica em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo santo de Deus, e que toda a igreja diga amém. A vitória é nossa, irmãos, pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa, irmãos, pelo sangue de Jesus. A vitória é sua, irmãos, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, que você esteja conosco, se assim o Senhor nos permitir. Domingo que vem, às 18 horas,
estaremos aqui celebrando a vida, cultuando, louvando e buscando o Senhor em nome de Jesus. Fica na paz de Cristo. Amém?